Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Cássio Santana, diretor de desenvolvimento de negócios da Copel Energia. E aqui comigo na bancada, Suzy Dias, professora da SPM em intuição e tomada de decisão estratégica. Suzy, depois eu queria que você falasse dessa intuição. E Matthew Schurtz, diretor do nosso World Observatory. Cássio, conta um pouco pra gente a atuação da Copel Energia. Bom, Pedro, antes de mais nada, obrigado Suzy, Matthew, um prazer estar aqui na ESPN. Bom, a Copel é uma companhia de quase 70 anos, já é uma senhora de 69 anos, e é uma companhia que atua de maneira integrada no mercado de energia. Então a gente está tanto no ramo de geração, de transmissão, de distribuição, de comercialização de energia, e uma área que eu cuido lá em especial, depois eu vou dar um pouco mais de detalhe, é a área de inovação. Então, como a gente está falando aqui de conversas com o futuro, a gente lá na Copel, especialmente na minha área, tenta prever o que vai ser o setor de energia do futuro. O setor está passando por uma série de transformações que a gente vai comentar aqui. E a companhia também acabou de ser privatizada, né? Então, acho que o movimento mais relevante desses últimos 69 anos aconteceu em 11 de agosto do ano passado, quando a gente liderou, né, a equipe que está lá, um follow-on para fazer com que o governo do estado perdesse o controle das ações da companhia. E agora a Copel está aí competindo nesse mercado de energia no mercado privado. Mas, Cássio, quando a gente fala da matriz energética brasileira, todo mundo fala que ela é limpa, que nesse ponto o Brasil está bem. Como é que você enxerga? Qual que é o cenário que a gente está? O que a gente, olhando o futuro, o que a gente tem que melhorar e para onde a gente está indo? Olha, essa pergunta é muito boa. De fato, a matriz brasileira é limpa, é bastante limpa. É um país que tem uma vocação, né, para energia solar, para energia eólica. Tem um potencial já bastante explorado, mas ainda se explorar invejável de energia hidrelétrica. Tem, em função da matriz agrícola do país também, um potencial de energias através de bagaço de cana, resíduos, né, do agro e também da agropecuária. E que eu enxergo é que talvez o Brasil tenha que tomar uma postura do ponto de vista regulatório para ser, de fato, um agente de mudança, né, nessa matriz energética global, para adotar certificações regulatórias globais, por exemplo, para hidrogênio verde, para o mercado de carbono, né? E muitas vezes eu acho que o que o Brasil faz, né, tendo toda essa vocação, e não faz tão bem, é sempre se julgar a regulações que venham de outros mercados, que muitas vezes são mercados que poluem mais do que o nosso, Sim. que têm matrizes mais sujas do que a nossa. Então eu diria que assim, todas essas teorias, né, sobre energia renovável, o Brasil tem as condições naturais para fazer com que de fato esse mercado se expanda, que ele seja socialmente responsável, seja rentável, mas muitas vezes a forma como o mercado está regulado não atende os interesses dos empreendedores brasileiros. Então, se tem alguma coisa que eu acho que a gente precisa atuar de forma mais contundente, é na regulação. E posso ver em quais formatos? Estamos falando de energia solar, de eólica, quais áreas estão expandindo com velocidade e quais estão sendo impactadas pela regulação? Bom, as áreas que mais expandem no Brasil e são as áreas que mais crescem, né? Energia solar, Sim. né, que tem um crescimento exponencial frente às outras. A energia eólica também vinha crescendo bastante, mas tem uma questão pós-pandemia ali de CAPEX, né, de custo de equipamentos. E agora também o que a gente está vivendo aqui no Brasil, um preço de energia mais deprimido, né, em função de ter chovido bastante, os reservatórios estarem cheios. Então o preço de energia ele está um pouquinho mais reprimido. O CAPEX desses materiais, em função de tudo que aconteceu na pandemia, subiu. Tá. Então está cada vez um pouco mais difícil de você viabilizar projetos, por exemplo, eólicos, onde o CAPEX é muito alto. Os projetos solares estão andando muito bem. Os projetos hídricos, né, onde você coloca grandes reservatórios de água para modular o despacho, hoje tem uma certa barreira ambiental, né, para você conseguir habilitar projetos assim.
E aonde eu falo especificamente, e eu acho que essa regulação ela está bem organizada aqui no Brasil, até porque a gente está falando muito de mercado interno. Mas onde eu acho que a regulação pode melhorar, né, e acho que o Brasil tem que atuar do ponto de vista político e também do ponto de vista também de negócios, são nessas novas áreas. Hidrogênio verde, crédito de carbono. Então sempre se fica esperando, olha, como é que o mercado europeu quer regular o tema do hidrogênio? Vai certificar como? Sim. O crédito de carbono, certifica como? Bom, eu diria que quem tem as condições para fazer essas certificações são países como o Brasil, né? Que tem, de fato, na base da sua matriz, a capacidade de gerar essa energia e gerar de maneira sustentável e renovável. O crédito de carbono, como funciona na área de energia? Bom, o crédito de carbono, você, com novos projetos aqui no Brasil, né, quando você vai fazer um novo projeto, por exemplo, eólico, Tá bom. Você pode mapear qual é a pegada de carbono, né, que você vai economizar nesse eventual novo projeto. Então, o que você faz? Comparado com o quê? Comparado com uma matriz suja. Tá. Então, com carvão? Assim? Você pode comparar com o carvão, você pode comparar com o gás, você Tá. pode comparar com uma matriz não limpa. Tá. Então, isso gera um valor que pode gerar uma compensação para outros entes. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz de produção, não necessariamente só de energia, tá? Mas se eu tenho uma matriz de produção no aço, por exemplo, né? Que tem um processo eventualmente não tão renovável, eu posso me creditar desses créditos e limpar, né, o meu processo. Sim. Então, é dessa forma que... Compensando, né? Compensar. Exatamente. Agora, Cássio, você comentou do hidrogênio verde e do crédito de carbono em si, na questão da regulação. Mas e a questão do mercado aberto, mercado fechado, também não é um ponto que ainda falta avançar? Eu acho que a gente está avançando, né? Talvez a passos ainda não tão ágeis quanto, por exemplo, mercados europeus, como você vê a Alemanha, como vê a França, onde o consumidor ele já pode escolher de quem ele vai comprar a energia, né? Muito parecido com o que a gente vive aqui no nosso mercado de telecom. Você pode explicar um pouco esse conceito de Posso. mercado aberto e fechado, só para o ouvinte entender? Posso. Assim, basicamente, a gente tem dois formatos de clientes no Brasil, que a gente chama de mercado cativo e o mercado livre. O que é o mercado cativo? O mercado cativo somos nós, os CPFs, né? O cliente que recebe uma conta da sua distribuidora de energia todo mês. Não tem opção. Não tem opção. Você é cativo. Muitas vezes você tem bons serviços prestados e algumas vezes, infelizmente, não tão bons, né? Mas enfim. E tem uma segunda classe de consumidores que são consumidores, que aí já tem um consumo de energia mais alto. Geralmente eles estão ali alocados no grupo A, de alta tensão. Então são indústrias, né? São grandes comércios. E esses clientes já podem firmar contratos diretos com geradores de energia. Então, ele escolhe o fornecedor dele. Ele já escolhe o fornecedor. Então, ele fecha um contrato bilateral, né, com esse fornecedor. É um contrato que pode durar 2, 3, 5 anos. Então, é um contrato aberto. E aí você precisa se desligar do mercado cativo. Então, uma vez desligado do mercado cativo, você está livre para fazer essa negociação, mas tem limites. O que está acontecendo no Brasil? Cada vez mais esse limite está descendo. Né? O nível de consumo dos consumidores precisa ser um pouquinho, cada vez menor, para que ele possa aderir ao mercado livre. A gente julga que esse é um movimento saudável e que depende, sim, foi muito bem lembrado, Pedro, ainda de você construir uma regulação que permita, né, que todos os encargos do setor, que todos os subsídios que hoje, né, são fartos aí no setor de energia, sejam regulados para que quando um cliente vá para o mercado livre, ele não deixe todos os encargos para o mercado cativo pagar. Né? Então, eu acho que o governo está sendo bastante bem sucedido nisso, né? Fazendo de maneira equilibrada essa abertura, e isso, sem dúvida, merece ainda bastante ajuste. Mas acho que você pegou um ângulo aqui bem interessante, olhando lá do ponto de vista do que a Copel acredita que é o mercado de energia do futuro, né? O que a gente acredita que é o mercado de energia do futuro é justamente esse cliente livre, né, para escolher de quem que ele vai comprar a energia dele. E aí, nesse sentido, óbvio que se vocês tiverem curiosidade, a gente tem um monte de ações lá acontecendo que vale a pena a gente comentar.
Pode comentar. Não, Não, Cássio, esse é um ponto que pega muito para a gente vem conversando nos últimos encontros sobre mudança climática, que é assim como inteligência artificial, são os assuntos da pauta. E a questão da escolha do fornecedor impacta nisso também, não só na questão da economia financeira, da sustentabilidade no geral, né? Ambiental e econômica. E ter essa opção, o consumidor, empresa, pessoa física ou pessoa jurídica, conseguem colocar isso no seu próprio balanço. Verdade. Então, acho que nisso combina muito com o futuro. Você falou do hidrogênio verde, mas o hidrogênio verde, na percepção da Copel, na sua, é para atender o mercado nacional ou para viabilizar exportação de energia limpa? Muito boa a tua pergunta. Bom, o Brasil nesse ponto, por que eu digo, né, que é o país mais propício para realizar tudo que se fala a respeito desse mercado de hidrogênio, por exemplo. O país é tão grande que a gente enxerga, pelo menos lá na Copel, que tem espaço para tudo, Pedro. Então tem espaço para você exportar. Claro que você precisa desenvolver uma tecnologia ainda de transporte eficiente, para que você não vá perdendo, né, muito da carga desse hidrogênio ao longo do transporte. Mas aonde a gente enxerga que está a maior oportunidade para o Brasil é no mercado interno. Interno. E não necessariamente na energia, né? A cadeia do hidrogênio, ela permite que você produza uma série de subprodutos. Vou dar exemplo de dois. Amônia e me fugiu o outro composto aqui, mas é amônia e eu vou lembrar. São compostos químicos. São compostos químicos que são partes integrantes de fertilizantes. Hidrogênio verde para o agronegócio. Para o agronegócio. Então, assim, o que você pode desenvolver? E são os arranjos que a gente mais acredita. Por exemplo, no sul, eu querer exportar hidrogênio do sul para a Europa, do sul para a Ásia, está muito longe. Sim. Eu exportar hidrogênio verde ou hidrogênio renovável do Nordeste para a Europa já está mais perto. Então, talvez tenha mais viabilidade. Fortaleza, Ceará. Fortaleza, de Natal, isso, né? Natal, isso. Mas, por exemplo, mais ao sul do país, a ideia é que você viabilize via mercado interno. Então, você acha off-takers, né? Você acha compradores para esses subprodutos, como a amônia, né? Por exemplo, para você aplicar no mercado de fertilizantes. E olha que legal isso. Olha como isso é sustentável. A amônia, muitas vezes você importa de outros mercados para terminar o fertilizante aqui. Então, assim, é uma questão de reorganizar os arranjos, né? E aproveitar melhor as vocações que o país tem. E você faz esse hidrogênio com energia limpa em vez de fazer com combustíveis fósseis. Perfeito. Quer dizer, é super sustentável. Não tem notícia ruim. Não tem notícia ruim aí, não exatamente. A notícia ruim ainda é que, como é um processo novo, ele ainda é caro. Mas à medida que você Precisa dar escala, né? que você vai investindo ou que você aplique subsídios de maneira inteligente nesse tipo de desenvolvimento, você vai tornando o país autossustentável, por exemplo, na cadeia de fertilizantes, através da energia renovável. Que hoje não é nem autossustentável, né? Hoje longe não, de tá ser longe de ser, exatamente. Olha o que aconteceu aí no meio dessas crises, né? Dessas guerras aí que a gente está vivendo, né? Restrições aí de fertilizantes. Foi uma cadeia que sofreu bastante também. Então... A Copel atua só no Sul, só no Paraná? Não, a Copel atua no Brasil todo. No Brasil todo. A Copel ela tem a distribuição de energia do Paraná, né? De 395 dos 399 municípios do Paraná, a Copel é que distribui energia. E ela está espalhada pelo Brasil, comercializando energia. Então, em todos os estados a nossa comercializadora atua. Sempre aí nos rankings a gente está entre as 3 maiores comercializadoras do Brasil. E em geração e em transmissão de energia, ela também tem ativos espalhados por todo o Brasil. Então, um polo bastante relevante da Copel está no Rio Grande do Norte. A gente tem quase 1,2 giga lá de energia eólica. Perfeito. Cássio, primeiramente eu queria falar que a gente está muito feliz de receber você aqui na SPM. A gente tem sempre esse sonho de aproximar a academia com o mercado, então muito obrigada por estar aqui com a gente. E pensando agora então na academia, eu queria saber como que é a sua formação em administração, que eu sou professora também do curso de administração, e depois você tem a pós em marketing, também tem marketing internacional. Como tudo isso influenciou, ajudou você nessa liderança estratégica no mercado que você está hoje? Legal.
Bom, eu sou formado em administração, né, pela Federal do Paraná. Eu sou natural de Curitiba, então comecei a minha vida acadêmica lá. Depois eu comecei a trabalhar, então eu entrei na Ambev, então eu fui executivo da Ambev, passei quase 7 anos na Ambev. E lá eu fui alocado na área comercial. Então ali eu vi, acho que 2 grandes oportunidades, né, naquele momento de carreira. De estudar um pouco mais, de trabalhar academicamente os meus skills de marketing, que era a área onde eu me via né, com uma melhor vocação. E naquele momento também a Ambev estava começando aquele movimento de internacionalização, né, de adquirir companhias fora. Então, o que eu entendi naquele momento? Olha, buscar uma especialização nesse caminho, no meio dessa competição maluca aqui, que era o ambiente ali da Ambev, pode ser algo que me diferencie, né? E aí, então, eu fui através da educação, da academia, eu julgo que eu consegui fazer uma escolha consciente de para onde ia a minha carreira. Então, aí na Ambev mesmo, eu tive uma experiência fora. A gente foi fazer o startup lá da República Dominicana, né, com refrigerantes, com cervejas. E daí para frente a minha carreira, né, tomou assim, contornos de um bom cacheiro viajante. Então, trabalhei na Ambev, depois eu trabalhei na Danone aqui no Brasil, quando eu voltei para o Brasil. Fui fundar uma unidade de negócios, né, com um time super competente lá no Nordeste, naquele momento em que o Nordeste vivia um boom econômico, né, e não necessariamente tinham todas as companhias, todas as linhas de produto lá, então foi um projeto super bonito, onde a gente desenvolveu linhas de produto específicas, fábrica, então foi um estudo bem aprofundado na cultura ali nordestina. E aí eu tive 2 outras experiências muito interessantes antes de chegar na Copel, na Kimberly-Clark, um projeto muito parecido com esse da Danone, né, de regionalizar a comunicação, buscar atores locais, interlocutores locais para falar com as marcas. Então, um projeto muito legal também. E minha última passagem antes da Copel foi na Telefônica. Então, eu passei quase 6 anos também na Telefônica Vivo, cuidando do B2C lá do Nordeste, quando eu recebi o convite para voltar para Curitiba para tocar esse desafio na Copel. Foi na privatização ou foi antes? Foi antes. Na verdade, o desafio da Copel, né, quando eu entrei lá, era inicialmente de reorganizar o portfólio da companhia para que ela focasse só em energia. Então, no passado a companhia tinha feito algumas apostas em outros mercados. Então, era a ideia que reorganizar o portfólio para que ela ficasse em energia. E uma das principal meta desse momento vamos vender a operação de telecom. Né? Então, foi aí que houve a conexão. Eu estava lá no Nordeste, eu sou curitibano, tocando uma operação de telefonia, e o call veio nesse sentido. Então, aí teve, né, essa privatização da Copel Telecom, que hoje é uma companhia que chama Liga. Ela foi vendida, né? Também tá operando super bem lá no Paraná e em outros estados também. E a cadeira que cuidava dessa privatização é a mesma cadeira que cuida dos negócios de energia, do crescimento da companhia. Então, a jornada se construiu assim, e o último fato relevante, eu diria que foi esse da privatização. Mas teve outro, né, que eu acho que aí fala um pouco de futuro e um pouco dessa cara de inovação. A Copel montou, em agosto do ano passado, também um Corporate Venture Capital de 150 milhões, então um fundo, focado em investir em startups do setor de energia, o que a gente chama lá das Energy Techs. De produção ou de otimização? De tudo que conversa com energia. Então a gente tem algumas verticais, as mais importantes aqui são as de energia renováveis. Então a gente está muito próximo de companhias aí que estão produzindo hidrogênio verde, que já estão começando a monetizar esse negócio. Companhias jovens que estão aí numa taxa de crescimento bastante alta e muitas vezes precisando, né, desse corpo técnico de engenharia, o famoso Smart Money. O Smart Money. Então, energias renováveis, a eletromobilidade. A gente acabou de fazer um investimento numa startup lá de Santa Catarina, que chama Move, que está, na nossa visão, promovendo um negócio muito legal, né? Todo mundo está vendo aí a expansão dos carros elétricos, a necessidade de se ter carregadores. Isso é um negócio de CAPEX intensivo, né? Investir em carregadores para ter carregador para todo mundo é importante, mas assim, a gente não acha que tem nenhuma companhia madura para fazer todo esse investimento.
Então a nossa tese lá com a Move a gente quer ser o Chromecast dos carregadores. A gente quer integrar os carregadores, a gente quer dar inteligência para os carregadores e, obviamente, para o cliente, né? Para o consumidor, para que ele possa saber onde está o melhor carregador, planejar mais os seus percursos, né? Para quem tem carro elétrico, isso é importante. Na parte de comercialização de energia, a gente fez um investimento também numa companhia que chama Nextron, que ela se propõe a fazer essa parte de comercialização para clientes que ainda não estão no Mercado Livre, mas estão quase lá. Né? Então, já de pegar esse cliente, conectar com um produtor, baratear a energia desse cliente e começar a fidelizar esse cara, porque um dia ele vai poder sair. Claro. Eu diria que essas são as frentes mais vivas que estão lá com a gente, mas tem outras. Né? Então, o propósito desse fundo é justamente de tentar antever o que vai ser esse mercado de energia do futuro, voltado para o cliente, oferecendo mais serviço para o cliente, para que quando o cliente decida sair, ou ele, né, imagine, olha, recebi uma oferta de um concorrente aqui, ele tenha motivos para ficar. Agora, Cássio, do ponto de vista do cliente, quando ele vai investir em uma nova tecnologia, fazer um retrofit na empresa, tá fácil levantar recurso? Tem linhas de financiamento? Você falou da regulação no início da conversa. Sim. Mas e a questão do recurso? Está acessível? Olha, para bons projetos, Pedro, eu costumo dizer que nunca faltou recurso. Né? Mas a juros baixos tem? A juros baixos, sim, sim. Tem recursos, inclusive, a depender das instituições que a gente consulte, quase a fundo perdido, para projetos de eficiência energética. Né? Então, tem projetos de fomento de órgãos internacionais, tem projetos que aí não estão, né, quase fundo perdido, mas de entes brasileiros aqui também que propiciam isso. Agora, geralmente, né, a dificuldade que se tem, né, para desenvolver esse mercado que você está falando, que é o mercado de eficiência energética, é que as margens são muito apertadas também. Então, as companhias de energia ainda não conseguiram achar, né, a melhor equação para conseguir fazer com que esses projetos comecem a sair do papel com mais velocidade. E muitas vezes grandes companhias, né, que são eletrointensivas, têm um corpo de engenheiros muito bom. O que eles fazem? Eles olham, para fazer um retrofit aqui, para trocar as minhas máquinas de uma caldeira, sei lá, a gás para uma caldeira elétrica, eu não preciso necessariamente da Copel ou de qualquer outra empresa de energia. Eu faço com meus engenheiros aqui e toco. Então eu diria que tem. Né? Não é algo que está assim, farto, tão disponível, mas tem sim. Para bons projetos sempre tem. A boa notícia. Agora, o mercado, você acha que está arrumando para onde do seu setor? Em realmente investir no Nordeste em produção de energia solar, eólica? Tem algum projeto no radar para usar marés? O que você apontaria? Falou assim, esse aqui é um projeto de vanguarda que eu espero que vá dar certo nos próximos anos. Olha, a grande pedida, né, ou a grande, acho que revolução do mercado de energia deve vir através, de fato, do hidrogênio. Do hidrogênio. Né? Essa é a aposta. Essa é a aposta. E acho que do ponto de vista mais doméstico, Pedro, o que o mercado de energia vai ser e vai tomar uma dinâmica mais pungente daqui para frente é essa visão de ser centrado no consumidor, no cliente. É um mercado hoje ainda muito regulado, né? Ainda muito cativo, né? Já foi mais, mas ainda é muito cativo. Então, as companhias não necessariamente têm esse olhar de posso perder esse cliente. Né? É um olhar um pouco mais de varejo e menos de atacado. Então, eu acho que a grande mudança que esse mercado vai sofrer é essa. É ter companhias que precisam ser excelentes prestadores de serviço aos clientes para que os clientes fiquem. Pô, isso está no horizonte, está ótimo. Muito. Agora, para fazer o hidrogênio, você vai precisar de muita energia renovável, né? Precisa. Muita energia, muito mais do que tem hoje. Precisa de bastante mais energia renovável. E aí... Isso virá de eólica e solar, você imagina? Eólica e solar... E baterias. Baterias offshore, né? Tem um projeto aí de eólicas offshore, que também ele pode ser um grande indutor desse mundo do hidrogênio. Apesar, viu, que o mercado brasileiro ele tem um potencial de vento tão bom, mas tão bom,
ainda no onshore, que a minha visão é que o mercado offshore ele se viabiliza, mas um pouquinho mais para frente. Ele não tem essa necessidade. Aqui, de novo, né, quando a gente estava falando daquela dicotomia do olhar internacional para o olhar interno. Às vezes essa é a nossa visão de cachorro magro. Assim. O olhar internacional fala, olha, um fator de capacidade de uma usina offshore lá no Mar do Norte é de 60%. Aí vem aqui para o Brasil, o fator de capacidade de uma usina no Nordeste onshore é de 60%. Sim. Não precisa construir um negócio no meio do mar. Sim, que é muito mais caro. Tem tanto para crescer. Ainda tem bastante para crescer. Cássio, uma última pergunta. Você que estava antes da privatização e depois da privatização, com toda essa polêmica que se discute no setor energético, se é bom, se é ruim, qual foi a tua percepção da empresa quando ela foi privatizada? Olha, a Copel, eu diria que ela tem um mindset privado já há muito tempo, né? Então, é uma companhia, como eu te falei aqui, de aproximadamente 70 anos, que vem prestando um serviço de referência, né, para o seu consumidor. Veio crescendo fora das linhas do campo lá do estado do Paraná, então isso já é uma característica de que não é uma companhia estatal, senão ela ficaria dentro do Paraná. Verdade. Mas assim, eu acho que tem mudanças sensíveis, né? A gente, pós-roadshow, né, que a gente ofereceu uma oportunidade para novos investidores integrarem a carteira da companhia, a gente se comprometeu a melhorar a eficiência da companhia nos próximos 3 anos em pelo menos 25%. Né? E isso não passa só, né, por redução de pessoas, mas assim, por muita melhoria de processo, por menos burocracia. Né? Então, a gente sabe que o setor público, sem nenhuma crítica, mas ele produz, né, muitas vezes uma burocracia que pode, não é o caso de todas, mas pode se transformar numa ineficiência. Então, de verdade, assim, eu acredito que os negócios eles precisam ser bem geridos. Não importa se ele é público, se ele é privado. Corretíssimo. E acho que nesse momento a Copel está numa rota bastante bem sucedida. Dos 25% que a gente precisa achar aí nos próximos 2 anos, né? Porque a gente já percorreu quase 1. A gente já encontrou 18. Então tá fácil. Você sabe que depois que você acha os 18, achar mais um. Mas a gente tem bastante confiança que a gente vai chegar, né, lá em entregar esse prometido. E assim, acho que para fechar, viu, Pedro, a minha fala a respeito disso é uma pergunta muito boa e ela é recorrente. Uma empresa pública ou privada, ela também é feita só de pessoas, né? E acho que as portas, assim, as oportunidades que estão sendo geradas lá para o nosso time, para as nossas pessoas, e obviamente para a gente também ter esse tipo de troca que a gente está tendo aqui, né? É trazer gente de fora, é bater papo com gente de fora, é trazer conhecimento de fora, é algo que é muito positivo para a companhia. Então, a companhia deve ter anos aí de muito crescimento e muita consistência. O papo tá tão bom, e você falou em pessoas que eu acho que merece um último ponto. Fica à vontade. Que conselho que você daria, então, para esses futuros profissionais ou até alunos que gostariam de entrar nesse mercado e pensando nesse mercado do futuro? Olha, você tem que... a minha visão é que tem que entender o propósito, né, do negócio que você vai entrar e o teu propósito de carreira também. O que eu acho que é um grande propósito lá para a gente, né? É cuidar de pessoas, é cuidar de clientes. E se eu pudesse dar um conselho para os jovens hoje, né? E quem sou eu para dar um conselho para jovem hoje? Porque eles dão vários para nós. Mas no começo da carreira procurar uma boa escola. E acho que aqui vocês já estão ajudando bastante esses jovens. Depois, procurar uma boa escola profissional, né? Fazer uma base, construir os seus fundamentos. E depois, se puder, né, pelo menos é uma carreira que eu segui, eu acho que foi muito legal para mim, é tentar buscar diversidade. Diversidade de conhecimento, diversidade de setores, diversidade de áreas. Para que quando você chegue lá com um pouquinho mais de cabelo branco, você vai poder contribuir em várias posições do time, em vários momentos do jogo. Então, eu gosto dessa trajetória, talvez mais generalista. Tem muita gente que gosta de uma visão mais especialista, mas se eu pudesse dar um conselho é isso. Se divirta ao longo do caminho, né? Pense no propósito do que você está fazendo lá, busque de fato uma diversidade genuína, né? de trocar com as pessoas, de trocar de área, de trocar de lugar.
E o mercado de energia é um bom mercado para isso. Cássio, recado anotado, foi um prazer, uma sorte enorme te tirar de Curitiba para vir aqui encontrar a gente. Obrigado pela entrevista de hoje. E eu que agradeço, um abraço. Obrigado, viu?